Se você quiser me acompanhar com a leitura bíblica, antigamente a gente dizia abra a sua Bíblia, hoje em dia ligue a sua Bíblia, né? A maioria já pega no celular, algum meio eletrônico. Nós vamos ler Filipenses capítulo 3 e antes de começar vou ler os versículos 7 e 8, só queria te encorajar, aqueles que tiverem interesse no final, além do meu trabalho como pastor na igreja local, a gente se dedica a servir, né, a igreja sem fronteiras denominacionais, através de um ministério de ensino bíblico. E uma das ferramentas que nós usamos é a literatura. Pela bondade de Deus, estamos chegando aí a quase 2 milhões de exemplares de livros distribuídos, né, e a gente tem procurado servir a igreja dessa forma. E a gente trouxe só um pouquinho, quase um finzinho de feira, de alguns materiais, se você tiver interesse, que podem te enriquecer espiritualmente. A gente tem ali o clássico, O Impacto da Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. Tem um livro que publiquei no ano passado, escrevi junto com minha esposa Kelly, Como Flechas, Preparando e Projetando os Filhos para o Propósito Divino. É um manual bíblico sobre criação de filhos. Tem um material ali que não é da minha autoria, mas me abençoou demais, de dentro para fora. Ele realmente é muito, muito especial. E tem um dos clássicos do nosso ministério, que é o assunto que eu vou compartilhar com vocês hoje, até que nada mais importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Você vai perceber nos preços que os nossos valores não são necessariamente comerciais. A gente tem uma pequena margem só para ajudar os projetos, mas apesar dos materiais estar bem acessíveis e parcelando em 12 vezes sem juros, não é brincadeira, se por acaso houver alguém que queira muito livro e não possa pagar o valor sugerido, a gente não quer que você deixe de ser abençoado com o livro por causa disso. Nós vamos fazer que nem Casa Bahia, te perguntar, quer pagar quanto? Né? Ou pode pagar quanto? Alguma coisa a gente tenta tirar da pessoa. 5, 2, uma moedinha, né? Agora, se você pode pagar o preço lá, então não chora não, que isso nos ajuda nos projetos, ok? Fica o encorajamento aí. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Bom, nessa palavra o apóstolo nos revela algo extraordinário, não apenas a respeito da sua experiência, mas que baliza a experiência que Deus quer que cada um de nós possa ter e viver em Cristo. Ele fala de uma mudança de valores. Apesar de usar aqui palavras de ordem, né, financeira, monetária, como lucro, como perda, é lógico que ele não está falando de valores materiais. Mas ele diz o que para mim era lucro, ou seja, importante, aquilo que eu dava valor. Ele diz, isso se tornou em perda, perdeu completamente o seu valor. E a razão para a desvalorização dessas coisas é porque algo, na verdade, alguém entrou na vida de Paulo. E ele se tornou mas tão importante, que diante da importância dele, as outras coisas desvalorizaram. Porque o referencial mudou. E no caminho ele diz assim, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu acho interessante que essa palavra aqui, traduzida sublimidade, no original grego é a palavra uperetio, e ela é um desafio de tradução. Em algumas versões nós vamos encontrar por causa da excelência do conhecimento, por causa da suprema grandeza. E toda essa variação que nós temos nas versões é simplesmente por causa que a palavra é abrangente. Mas basicamente, de acordo com os léxicos, ela significa manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder. Particularmente, eu não creio que Paulo estava falando apenas que o conhecimento de Jesus se sobressai. Eu creio que ele falava por causa do conhecimento daquele que se sobressai. Daquele que está tão acima de tudo e de todos, que diante dessa consciência e desse entendimento, as outras coisas perderam completamente a sua importância. Quando ele começa dizendo que para mim era lucro, eu durante muito tempo li isso a partir da lente da experiência de muitos de nós.
né? O que para mim era lucro. E de repente a gente acaba pensando em algumas coisas que a gente buscou alegria e felicidade antes de um encontro com Cristo, né? Desde qualquer tipo de balada, envolvimento com bebida, com droga, não importa o tipo de prazer ou diversão que a gente tente rotular. Imaginava Paulo falando dessas coisas. Ele diz, mas agora, depois da conversão, entendi que isso é perda de tempo, perda espiritual. Mas não era disso que ele estava falando. E a gente pode concluir que não era disso por dois motivos. O primeiro deles é porque no final do verso 8 ele diz, por causa dele perdi todas as coisas. Então ele não está falando que apenas algumas coisas ilícitas que antes ele dava valor, deixou de lá. Ele está dizendo que toda e qualquer coisa que tinha importância, que não interessa se eram boas ou ruins, lícitas ou ilícitas, todas elas desvalorizaram. E quando você olha o contexto da afirmação, porque a gente tem a mania de ler um versículo da Bíblia e às vezes não levar em conta que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Essa divisão, né, aconteceu muito tempo depois do conteúdo ser escrito. Para quem não sabe, no ano 1200 da era cristã é que a Bíblia foi dividida em capítulos. Depois, no ano 1500, quando o Brasil estava já descoberto, nós tivemos a divisão em versículos. Isso só tinha um propósito, nos ajudar a localizar onde estavam os textos num livro tão grande. Agora, nos versículos anteriores, eu vou ler o 4, o 5 e o 6, que dá o contexto. Paulo diz assim, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se você olhar esses 3 versículos, Paulo está dizendo, se alguém acha que pode confiar na carne, se vangloriar de alguma coisa que ele mesmo faz ou ostente, Paulo diz, eu ainda mais. Ele está sendo aqui um tanto quanto sarcástico. Ele diz, você acha que é o cara? Eu mais do que você. E aí ele começa a dar um motivo. Ele diz, minha fé começou aos 8 anos de idade, porque era isso que acontecia, né, com os judeus do sexo masculino. Eram circuncidados ao 8º dia, era a marca da aliança, o pai colocava no filho. Mas ele está dizendo, minha fé não é precoce indo só até a infância. Ela, na verdade, remonta a gerações e gerações antes de mim. Começando lá no patriarca Abraão. Em outras palavras, ele está dizendo, tem muita história de fé por trás da minha vida, em toda a minha família, em toda a minha linhagem. E diz, quanto à lei, eu era fariseu. A palavra fariseu, para a maioria de nós, só faz a gente pensar num hipócrita. Porque eles foram tratados assim por Jesus, porque passaram a viver num lugar de hipocrisia. Mas os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Ninguém era tão zeloso e dedicado como eles. Era o que seriam classificados na linguagem de hoje. A forma como eles viviam naquela época, de os beatos, os carolas, eram os camaradas dedicados. E quando ele está dizendo, né, e afirmando, quanto à lei eu era fariseu, ele está dizendo aqui tinha dedicação de sobra. A única coisa ruim que ele põe nessa lista é o fato de que antes de converter ele perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos. Mas, apesar de colocar na lista, ele não fala da perseguição em si, ele fala da motivação. Ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Depois, escrevendo aos Romanos, ele vai explicar que era um zelo sem entendimento, mas era zelo. Escrevendo aos Gálatas, ele diz que ele excedia em zelo aos da sua idade. Então ele está dizendo aqui, tinha zelo e tinha zelo de sobra. E a última frase, para mim, é a que realmente vem para quebrar tudo. Ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está dizendo, se você examinar minha vida sob qualquer lente, sob qualquer microscópio, né, mesmo avaliando as centenas e centenas de preceitos da lei, eu era o cara. Do que ele está falando? Performance religiosa. E é depois de falar de performance que ele diz, mas o que para mim era lucro, a importância que eu dava à performance, isso se tornou perda, quando eu conheci a pessoa. E aqui eu quero destacar em primeiro lugar a diferença que existe entre, ou deveria existir, entre performance e paixão. Deus começou a tratar muito fortemente comigo a respeito desse assunto há 14 anos atrás. Eu lembro que na virada de 2007 para 2008, era o dia 31 de dezembro. Tínhamos chegado no finzinho do ano, acordamos mais tarde lá em casa, já em clima de feriado. O almoço, consequentemente, também foi mais tarde. Além de ter acontecido mais tarde, a gente sem pressa, porque não tinha nenhuma programação. E meus filhos ainda menores, na época, já tinham levantado da mesa, impacientes para ir brincar. E eu e Kelly, minha esposa, ficamos conversando. E eu lembro, quando terminei de almoçar, empurrei o prato para o lado, já vazio.
Olhei para minha esposa e falei, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Ela disse, como é que é? Falei, as próximas 3 semanas eu vou jejuar e eu vou ficar só na água. Minha mulher arregalou o olho um pouquinho, eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 14 dias até então. E isso já era assustador para ela. Quando eu falei dos 21, ela ficou preocupada. Ela falou, Deus está te pedindo isso? Eu falei, não, vou fazer porque eu quero. Falei para ela, eu quero buscar mais a Deus. E eu falei para ela, 2008 será na minha vida o ano da busca. Eu vou orar como eu nunca orei. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca fiz. E naquele ano, eu cheguei a, no mês, ler a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes. Eu estava assim, dedicado a dar o melhor de mim. E começou o ano, eu fiz aqueles 21 dias de jejum na água. Foi tudo bem. E eu lembro que assim, 3 semanas depois, mais ou menos, do término do jejum, acho que estava perto de um mês, nós estávamos numa reunião na nossa igreja. E era a gente nem chamava aquilo de culto, era uma reunião com a nossa equipe de trabalho e de serviço. E a gente chamava aquilo de uma reunião de alinhamento. Alinhamento da visão, às vezes da doutrina, da forma de trabalho. Então, normalmente, a gente tinha uma oração, dava aquela palavra, a reunião era no meio da semana, o povo já tinha correria do trabalho, a gente tentava ter um modelo enxuto. Então, assim, a gente não cantava, não tinha as características de um culto. Mas enquanto alguém estava fazendo oração para abrir, eu lembro que um passou a mão no violão, olhou para mim com a cara de pidão, tipo aquele gato do desenho do Shrek. E ele fez com o dedinho assim, uma só, me deixa me tocar uma só. Eu com a cara fechada olhei para ele e fiz assim, uma só. Tipo assim, não é o nosso propósito hoje. E até hoje nós estamos tentando descobrir a placa do caminhão que atropelou a gente. Enquanto ele cantava a canção, e eu me lembro, era uma canção do Marcos Witt que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. E de repente algo inexplicável aconteceu. Eu nunca vi isso, nem antes e nem depois. Num instante, numa fração de segundo. Eu acho que nem se a gente tivesse combinado, tentado ensaiar, coreografar, a gente conseguiria ter reproduzido aquilo, né? De repente, praticamente todo mundo naquela sala. E eu creio que nós tínhamos, talvez, pouco mais de pessoas do que temos aqui. A gente nem tinha muito espaço. E de repente, todo mundo começou a chorar. E não era apenas chorar. A maioria se ajoelhava e botava a cara no chão, ou deitava no chão. Era um choro assim, incontido, eram prantos. Eu mesmo chorava de uma forma quase convulsiva. E a gente não conseguia entender o que era aquilo. Como que, de repente, sem nenhum motivo aparente, esse povo todo está chorando. Eu lembro que eu estava orando e só questionando. Deus, o que é que o Senhor está tentando fazer com essa reunião? O que é que o Senhor quer de nós? E o Espírito Santo falou ao meu coração, estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido esse choro com arrependimento profundo. Mas a pergunta que eu fiz para ele foi, arrepender do quê? Eu lembro quando eu era criança, alguns amigos do meu pai visitavam a casa, na hora de ir embora, era um hábito, era um costume dos antigos, na hora de sair, dizer, desculpa qualquer coisa. Eu ficava bolado com esse negócio. Eu disse, como desculpa qualquer coisa? Fez algo de errado? Peça desculpa pelo que fez de errado. Se não fez nada, não peça desculpa. Mas esse negócio genérico do desculpa qualquer coisa me enlouquecia. E eu lembro que, na hora eu lembrei disso, falei para Deus, nós não podemos arrepender dizendo desculpa qualquer coisa. Ou a gente arrepende de algo específico, ou não tem por que arrepender. E naquela hora o Senhor falou ao meu coração, estou chamando vocês ao arrependimento por não estarem me buscando como deveriam. E eu confesso que eu queria dizer, o Senhor está certo, a gente está errado, mas aquilo me ofendeu profundamente. Eu estava no ano da busca, gente. Eu tinha acabado de sair do maior jejum da minha vida. Eu estava orando todo dia, lendo a Bíblia que nem um condenado, me dedicando àquilo, e de repente ainda tem que me arrepender. A vontade era gritar, quando é que vai estar bom para você? É lógico que eu não fiz. Me ensinaram desde criança a respeitar pelo menos 2 tipos de gente, que é mais velho que você e tem mais autoridade que você. Eu acho que Deus é no mínimo os 2. Mas apesar de não ter coragem para falar, o sentimento era esse. Eu mordia a língua, só pensava, não peca. Mas o sentimento veio. E apesar de eu não ter verbalizado, ele ouviu. Porque como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca. E tu já sabes. O que você vai pensar daqui uns 10 anos, ele já sabe, já ouviu. Não tem como a gente esconder nada de Deus. E apesar de eu ter tentado represar aquele sentimento, e eu fico brincando, ele ouviu porque o Espírito Santo falou comigo, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu sou, você chegou onde eu quero que você chegue. Mas aquilo me soa um tanto quanto exigente. Mas Deus me desconstruiu por inteiro aquele dia, dizendo, e não interprete isso como exigência. Se você entendesse o quanto eu amo cada um de vocês,
o quanto eu desejo estar próximo de cada um de vocês. O lugar de realização, de viver uma comunhão e uma intimidade profunda com o Eterno, com o Criador. Você me agradeceria. E foi nesse momento que meus olhos se abriram. É como se alguém estivesse na minha frente explicando Filipenses 3. Eu não estava com a Bíblia aberta. E eu não consigo te explicar a natureza dessa experiência, porque foi de ordem espiritual. Mas eu comecei a entender a declaração de Paulo, que para mim era importante. Perdeu completamente a importância, porque eu descobri a importância que ele tem. E naquele momento o Senhor falou, você nomeou 2008 o ano da busca, mas a única coisa que você fez foi melhorar a sua performance. Você está quebrando seus recordes de jejum, recorde de leitura bíblica, recorde de oração. Mas ele diz, isso não significa que o seu coração me deseja mais do que aquilo que você desejava antes. E a casa caiu. Porque eu comecei, de fato, a enxergar a diferença entre performance e paixão. Então, deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. Eu tenho, como marido, sou casado com Kelly há 26 anos, eu tenho a obrigação de amá-la. Porque é uma ordenança bíblica que todo cristão carrega. Maridos, amai as vossas mulheres. É um imperativo, é uma ordem. A Bíblia não trata amor como sentimento espontâneo, e sim como decisão. E eu sou obrigado, eu não tenho opção. Mas eu fico imaginando, assim, 26 anos de casado. Cada manhã que eu acordo do lado da minha esposa, eu olhasse para ela e dissesse, eu amo você. Quando que ela abrisse um sorriso de satisfação, atropelasse ela com a próxima frase. Fazer o quê, né? Deus mandou. Não tem outra opção, não tem jeito. Então estamos aqui, né? Para cumprir com a obrigação. Eu fico imaginando se nós ainda estaríamos casados e, se estivéssemos, qual seria a qualidade do matrimônio. Mas, pastor, ela não sabe que o senhor é obrigado? Sabe. E se ela sabe, qual o problema do senhor dizer que é obrigado? A questão é que mesmo que ela saiba que eu sou obrigado a amá-la, ela espera que eu faça isso não com senso de obrigação, mas com senso de prazer. Uma das caras mais felizes e realizadas da minha esposa foi quando no nosso aniversário de 15 anos de casado, nós estávamos numa viagem internacional e tínhamos uma conexão na França. E a companhia aérea cometeu um erro que nós nunca vamos perdoá-los. Eles nos deixaram 2 dias de conexão em Paris. Não é porque a gente não tinha a menor condição de fazer uma viagem dessa. E coincidia com a data de aniversário. E a gente decidiu dar uma passeada. E lá, né, que era o sonho da minha mulher subir a Torre Eiffel, lá em cima, eu esperei estar lá em cima. E eu falei a frase que eu nunca vi que ela é tão feliz. Eu não repeti o clichê do eu amo você. Aquele dia eu falei, mulher, presta atenção. Eu falei, eu amo amar você. Naquele momento eu estava tentando explicar para ela, amar você não é uma obrigação, embora eu a carregue. Você é uma mulher tão extraordinária, que você fez com que a obrigação se transformasse em prazer. E quando alguém sente que é amado pelo senso de prazer, não pela obrigação, aquilo é a valorização da pessoa. Mas quando alguém sente estar sendo amado só por obrigação, aquilo não é a valorização da pessoa, e sim de quem cumpre a obrigação. Então, se eu estiver só cumprindo a obrigação e falando para ela, nem você, nem Deus, nem ninguém pode reclamar do marido que eu sou e da forma como eu te amo, eu estaria dizendo para ela, você não é importante. Portanto, no fim das contas, sou eu, e que eu me orgulho da minha performance. A performance gera orgulho de quem a pratica, e não a valorização da pessoa com quem ela comunga. Dá para entender a diferença? E quando a gente começa a olhar para algumas pessoas que começam a se dedicar à performance religiosa, mas não necessariamente entendem a importância do relacionamento, no final elas acabam saindo arrogantes. E Deus me disse, o que você conseguiu depois de 21 dias é se orgulhar de você mesmo e não expressar a importância que eu tenho. Então aquilo foi um choque, foi um confronto, porque eu comecei a perceber na Bíblia isso em Apocalipse 2, a partir dos versículos 2 até o 5, numa carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz assim, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, e Ele vai exaltando a performance da igreja de Éfeso. O Senhor diz, você suportou provas pelo meu nome e não desanimou, colocou à prova gente que está dizendo se alguma coisa da minha parte não é, e os consideraram, né, mentirosos. Então Deus está falando de uma igreja que ela tinha produtividade, que ela tinha resiliência, que ela tinha controle de qualidade. A performance da igreja de Éfeso é altíssima. Quer você avalie pelo relato do livro de Atos, do livro de Efésios, do Apocalipse ou da história. Mas o Senhor disse, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está dizendo performance estratosférica. Paixão, está lá no chão, está lá no chinelo.
E a partir desse momento eu comecei a entender um desenho. Quando Jesus em João 4:23 diz que o Pai procura adoradores, Ele nunca disse que o Pai procura adoração. Porque o que Deus está procurando não é o seu culto, é você. O que Ele quer não é a performance do que você pode oferecer, é o seu coração. Dá para entender a diferença? Eu lembro que naquele dia, depois de me ensinar a primeira lição da diferença de performance e paixão, Deus me fez avaliar como eu nunca tinha feito a razão da nossa existência. Eu lembro de uma indagação que surgiu, brotou no meu coração. Qual a razão da sua existência? Eu comecei a tentar pensar no que eu já entendia do plano personalizado de Deus para mim, do que Ele me chamou a fazer. E o Espírito Santo falou, não, se coloque na condição de um humano, nivelado com todos os outros, e pense no plano por atacado. Qual a razão pela qual o ser humano foi criado? E naquela hora eu ficava tentando pensar em algum versículo bíblico que definisse isso, e nada me vinha à mente. Eu lembro que no meu coração de novo, aquela voz suave do Espírito Santo me disse, abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, versos 26 e 27. Eu lembrava que Atos 17 era a pregação de Paulo em Atenas. E quando Paulo prega em Atenas, você precisa entender que ele estava falando, para a nata intelectual dos seus dias. Desde os dias do Império Grego e mesmo depois do Império Romano, a cultura grega, o helenismo havia se espalhado, a filosofia, a capacidade de questionamento dos gregos havia prevalecido no mundo, mas Atenas era o maior palco da filosofia do mundo daqueles dias. Talvez nenhum outro lugar da terra teve tanta gente por metro quadrado fazendo os questionamentos. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? É para esse povo sedente de resposta que Paulo pregando, ele diz assim nos versos 26 e 27 Atos, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele está apresentando no sermão Deus como Criador. E no 27 ele começa com a frase que dá o indicativo de propósito, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. E de repente isso aqui ficou tão claro para mim. Deus nos criou para que nós o buscássemos. Mesmo sabendo da nossa limitação, porque o texto diz, ainda que porventura tateando possam achar. Quem que busca tateando? Quem está desprovido ou limitado de visão. Eu lembro que alguns anos atrás, quando meus filhos tinham entrado já na fase, a menor estava na pré-adolescência, o maior já na adolescência, nós estávamos visitando um grupo de amigos, na verdade, tínhamos nos reunidos numa casa e de repente deu um blackout. Eu não sei se foi no bairro ou na cidade, mas apagou tudo. Alguém já levantou no hábito antigo para ir procurar tateando nas gavetas a tal da vela e da caixa de fósforo. Enquanto a pessoa ia no piloto automático reproduzindo o comportamento de anos, nossos filhos tiraram os celulares do bolso e simplesmente acenderam as lanternas. E a gente ficou sentindo assim, um bando de gente estúpida naquele momento. Porque nós nem pensamos nisso, era o hábito. Eu não sei você, mas lá em casa a gente já tinha um código de onde deixar a velha caixa de fósforo para quando precisasse. Porque normalmente você está no escuro e não tem outra forma de procurar a não ser tateando. E quando a Bíblia está dizendo, ainda que tateando, nós o buscássemos, a Bíblia está dizendo que Deus, reconhecendo a nossa cegueira espiritual, a nossa limitação, Ele esperava que a gente buscasse ainda que de forma limitada. Onde está Deus? Cadê você? Mas a Bíblia diz que Ele não está longe, porque Ele não quer dificultar as coisas. Ele quer ser achado. Ele disse através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 14, eu serei achado de vós. O anseio dele é ser encontrado. Mas para que essa busca, que é a razão da nossa existência, dê resultado, tem um ingrediente que não pode ser ignorado. Jeremias 29, 13, um texto conhecidíssimo da Bíblia. Diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, tudo que Deus espera não é que o homem tenha toda essa capacidade de visão. Porque o quadro de alguém que sai tateando é de alguém que está sem visão. E a maioria de nós bateu em muitas portas antes de ter um encontro, uma experiência com Ele. A gente tentou em muitos lugares. Mas o que Deus espera é que haja um coração sincero, disposto, e que a gente coloque tudo de nós nessa busca. É quando nós conseguimos entrar nesse lugar, colocando tudo de nós nessa busca, que nós vamos ter resultados.
Um dos assuntos que talvez mais dá pano para manga em discussão, não só dentro da teologia, né, mas para a humanidade de uma forma geral, é o tal do livre-arbítrio. Porque Deus nos criou com poder de vontade, de decisão, de autodeterminação. C.S. Lewis, o grande escritor, ele diz que Deus não nos fez como autômatos, programados para executar sua vontade. Porque o que ele esperava de nós era a espontaneidade, era que nós escolhêssemos buscá-lo, escolhêssemos, né, servi-lo. Isso me faz lembrar que naquele dia, esse bendito dia, 19 de fevereiro de 2008, da experiência que nós tivemos lá em Curitiba, que eu estou contando, eu lembro que o Espírito Santo me trouxe mais uma coisa ao coração. E disse, você lembra daquela história do supermercado? A minha vontade era rir, porque eu lembrei na hora do episódio. Hoje eu já estou há 26 anos casado, mas eu era recém-casado, então isso deve ter acontecido no mínimo há 25 anos atrás. Um casal da igreja que eu tinha começado a pastorear, ainda bem novinho. A gente brinca que o casal cristão não briga, tem excesso de comunhão. E aqueles dois tiveram comunhão que parecia um esmeril, saindo faísca para todo lado. Eles não conseguiram se resolver, já estavam uns dias brigados e chamaram ajuda. E apareço eu lá, sem muita experiência, né, tentando ajudar. Eu lembro que no caminho eu fui orando, falei, Deus, eu estou recém-casado, esse povo não vai me ouvir, vai dizer que lua de mel é uma coisa e que a vida deles é outra, mas me ajuda, me dê sabedoria. E eu lembro quando eu entrei, né, eu perguntei, o que é que está pegando? E o dono da casa já gritou, minha mulher é uma louca! Eu falei, não começamos bem. Eu ainda tentei tirar onda com aquilo, falei, Jó chamou a mulher dele de louca na Bíblia e tinha razão, vamos ver se você tem razão. Né? Aí estabeleci as regras, sentei com o casal, falei, olha, você fala primeiro, a senhora ouve. Depois ela fala e o senhor vai ficar quieto. Falei, não vale dedo no olho, não vale mordida. Não, sapato não teve. E aí ele começou, ele falou, pastor, faz em torno de 20 anos que nós estamos casados. Ele falou, essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Ele olha para mim com a cara de pavor, que você não tem noção. E ele diz, eu odeio o supermercado. Eu falei, tu não está só, o sindicato é grande. Mas eu falei, mal, o que houve? Ele falou, uns 4, 5 dias atrás, me ofereci para ir com essa mulher no supermercado. Ela não me pediu, eu ofereci. O senhor acredita que quando nós voltamos do mercado, essa louca me diz, nunca mais quero que você vá comigo no supermercado? É a doida, ela não sabe o que quer. E ele estava assim indignado. Enquanto ele estava lá, vomitando, a senhora do lado, muito serena, só com a mão erguida, assim, o dedinho levantado, tio. Depois dele, minha vez. Falei, terminou? Ele falou, terminei. Falei, sua vez. Ela falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, eu brinquei, quase endemoniou, porque bravo já estava. Aquilo foi o next level, o próximo nível. Eu estou falando, eu falei, agora é a hora dela. Ele começou a gritar o nome dos filhos, fulano, Beltrano, queria chamar todo mundo para depor no tribunal. Falei, campeão, segura, agora é a hora dela. Aí quando ele acalmou, virei para ela, falei, irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. Que a senhora nunca quis, nem uma vezinha sequer, que esse homem fosse consigo, né, no supermercado. Só pode até não ser daquelas que quer discutir a relação no supermercado. Mas nunca querer nem uma vez. Eu falei, eu vou te dar 2 chances. Ou a senhora se retrata ou se explica. Porque eu estou com dificuldade de acreditar. Ela falou, eu me explico. Eu disse, pastor, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. E foi tão profundo que ela falou, que eu levei uns minutos tentando entender. Eu falei, só pode explicar. Pastor, eu não queria que ele fosse. Eu falei, só está repetindo, explica, pastor. Eu queria que ele fosse de bom gosto. Tudo que eu sonhei é que ele tivesse a vontade de ir. Se ele não consegue ter a vontade de ir, que não vá. Porque o senhor tinha que ver como ele foi. A linguagem corporal. A cara de quem não quer estar lá, olhando para o relógio, né, contrariado. Ela falou, pastor, o senhor acha que eu fiquei pensando que estava ali para me agradar? Eu fiquei pensando, esse homem deve ter aprontado uma coisa tão terrível. Mas tão terrível que ele pensou, qual o pior castigo que alguém pode se dar como autopunição? Ir no mercado com a esposa. E para mim aquilo não era um presente e nem me agradaria. Ela falou, o que eu queria é que ele quisesse. Se ele não consegue querer, não vá nunca mais. Quando ela terminou de falar, eu virei e falei, velho, ela tem razão. Naquele dia o Espírito Santo falou, você lembra a história do supermercado? Eu falei, lembro, já com vontade de rir. Ele disse, pois é. E ele parafraseou a mulher. O que eu queria não era que vocês me buscassem. Era que vocês quisessem me buscar. Há uma diferença enorme de fazer por obrigação e fazer de boa vontade. Ele achando
que tinha feito uma boa performance, estava tentando se orgulhar e não conseguia entender o que a mulher estava esperando. E basicamente, quando nós entendemos a razão da nossa existência, Deus não quer apenas que nós o busquemos, mas o busquemos de todo o coração. Ele não quer você vindo arrastado para a igreja. Ele não quer você lendo a Bíblia por obrigação, por temor, por performance ou qualquer outro motivo. Ele quer que você entenda o prazer disso. Mas o desafio que nós temos, e aqui eu quero terminar, naquilo que nos rouba, que nos atrapalha no relacionamento com Deus. Durante uma vida inteira eu sempre disse às pessoas, nosso maior inimigo é o pecado. Naquele dia, 19 de fevereiro de 2008, Deus me fez entender que, embora o pecado seja um grande inimigo, ele não é o único inimigo. Ele é um inimigo que tem cara de inimigo. Mas nós temos um outro inimigo, que muitas vezes não é visto como tal, porque não tem cara de inimigo. E naquele dia Deus me fez entender o que eu passei a classificar como distrações. Quando Moisés chega diante de Faraó, enviado por Deus com o comissionamento de dizer, deixa meu povo ir para que me adore. Êxodo capítulo 5, de 7 a 9, diz que a reação do faraó foi, vocês devem estar muito ociosos para estar pensando em adoração. E diz, nós vamos encher o povo de serviço, de trabalho, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Quando você olha a tipologia bíblica, Faraó é um tipo e uma figura de Satanás. Ele escravizava o povo que Deus iria redimir e que se tornaria o seu povo, assim como no Novo Testamento. A Bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas para nos fazer o seu próprio povo. Há um paralelo. E ali o que nós temos, no meu entendimento, é a revelação bíblica de que o inimigo quer impedir a espontaneidade da nossa busca a Deus, nos enchendo de coisas que nos distraem. E a diferença entre distração e o pecado é que o pecado é ilícito. Mas a distração normalmente são coisas lícitas, não são proibidas, não são pecado, não são erradas em si. Mas elas acabam ocupando um lugar de tamanha importância que elas concorrem com o lugar que deveria ser só dele. Isso acaba nos enredando. E eu comecei a perceber advertências na Bíblia que não podem ser ignoradas. Em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 15, nós lemos um episódio muito esclarecedor. O texto diz, vamos lá, Lucas 14, a partir do verso 15. O texto diz assim, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam assentados à mesa com Jesus disse, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. Um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Ele está comendo com Jesus, Jesus falando do reino. Ele simplesmente faz o comentário, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino. O texto diz, Jesus, porém, respondeu, verso 16, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro diz, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. Outro diz, casei-me, por isso não posso ir. Quando Jesus fala de banquete, banquete na Bíblia fala de comunhão. Não apenas de comer para refazer as forças, mas fala da valorização do relacionamento. Fala de um momento festivo. E algo que eu e você precisamos entender é que Deus criou e chamou o homem, não para uma religião, mas para comunhão, para relacionamento. Quando Adão, o primeiro homem, peca lá no jardim, e Deus depois aparece, a pergunta de Deus para Adão não é, o que é que você fez, cabeção? A pergunta de Deus para Adão foi, aonde você está? Como eu leio isso, Deus está dizendo, cara, o problema não é o que você fez. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. E Deus está dizendo, eu quero você de volta, cara. Eu quero você de volta. Agora nós vamos pregar o Evangelho, onde Jesus vem restaurar o propósito original, mas Ele só perdoa o pecado, tira a culpa, mas não restaura a comunhão que Deus planejou desde o início. Jesus está dizendo, Ele tem um banquete. Mas quando o banquete estava pronto, as pessoas começaram a dar desculpas. Nenhuma dessas desculpas diz respeito a uma coisa ilícita. O primeiro diz, comprei um campo, peço que você me desculpe. Aquisição de uma propriedade. Eu estou há quase 30 anos pastoreando. Nunca vi um crente reclamar, pastor, coisa difícil, comprei uma casa própria. Todo mundo, não importa se é a casa própria, se é uma propriedade para os negócios, se é a casa de campo ou da praia, todo mundo normalmente vem empolgado. Bênção de Deus, resposta de oração.
Se for bem crente, ele vai dizer cumprimento de promessa. Porque todo mundo vem empolgado, porque olha como algo bom. E nenhum de nós vai dizer que é ruim. O segundo diz assim, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. As juntas de bois na época eram os tratores, os New Holland de hoje. Eu moro no Paraná, gente, apesar de estar em Curitiba, né, é um estado, talvez, que esteja aí relacionado entre as potências agrícolas do país. E é impressionante quando você começa a pensar no que existe por trás dessa máquina que alimenta o país e outros lugares do mundo. Agora, um camarada que na época dependia de arar a terra na força do braço e conseguia ter 5 juntas de bois para arar a terra, para a colheita, isso significava aumento da produtividade. Aumento da produtividade, dinheiro no bolso. Nunca vi alguém reclamar, coisa terrível, esse mês o negócio, né, produziu 5 vezes mais. Ninguém vai reclamar, todo mundo vai dizer, bênção de Deus. Resposta de oração, cumprimento de promessa. O terceiro motivo é o que menos dá para falar mal, porque é plano e propósito de Deus. Casei-me, portanto não posso ir. Casamento não é algo ruim. Ruim é a escolha que alguns fazem, de com quem casar ou de como tocar o relacionamento. Mas no plano de Deus era para trazer alegria e completar o ser humano. Mas até isso, que é parte do plano e do propósito de Deus, pode ocupar um lugar que não lhe pertence. O problema das distrações não são as coisas em si, mas são quando elas se tornam tão importantes, a ponto de concorrer com o lugar de importância daquele que deveria ser o mais importante. Então, mesmo que não sejam coisas erradas em si, elas podem ocupar um lugar errado na nossa vida. E muitas vezes nós estamos com a guarda baixa, sem nenhum tipo de defesa para isso. Quando nós começamos a pensar na perspectiva bíblica correta, algo precisa mudar na maneira como lidamos com as coisas. Naquele dia, eu me lembrei de Noé. A Bíblia diz no livro de Gênesis, Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Quando a gente só lê essas 2 frases, não significa muita coisa. Mas se você pensar com a lente cultural dos povos antigos do Oriente, todo momento de colheita era sempre um momento de muita festa, de muita celebração, e sempre havia uma celebração a algum tipo de divindade. Quem não cria no único Deus, o Criador de todas as coisas, fazia isso em outros formatos. Isso era algo tão forte, que através de Moisés, na lei, Deus regulamentou a festa da colheita, onde eles iriam celebrar o Senhor. Então, Noé colheu, ele vai festejar, inclusive, em gratidão ao Deus que o abençoou. E a Bíblia diz que ele tinha plantado uma vinha. Logo, o fruto que ele colheu foi o quê? Uvas. Na festa, a Bíblia diz que ele se embebedou com vinho, fruto da bênção recebida. E naquele dia o Senhor falou ao meu coração, muitos de vocês estão se embriagando com as minhas bênçãos. Alguns de vocês pediram um lugar de promoção profissional e já não têm um coração para mim. Alguns de vocês alcançaram uma prosperidade material e se embriagaram com essas coisas. Ele me disse, alguns de vocês estão embriagando com o crescimento do ministério. E aí ele virou para mim e falou, inclusive você. E já não tem um coração para mim. Eu não vim aqui te apontar o dedo ou jogar pedra em você. Eu vim contar a história da minha correção. Na esperança de que a carapuça lhe sirva. E de que isso possa te ajudar de alguma forma. Por quê? A gente é tudo farinha do mesmo saco. A gente tem uma estrutura muito semelhante. E naquele dia, o Senhor fez uma outra analogia comigo. Ele disse, você lembra da história do videogame do seu filho? Eu falei, lembro. Aquilo era muito fresco na época. Eu tinha dado um PlayStation, não me lembro se era o 2 ou se era o 3 para o meu filho. E eu nunca vi meu filho tão feliz. Porque a gente tinha vivido momentos de muita dificuldade, no sentido de não ter recursos sobrando. Eu lembro que o primeiro videogame dele foi um Super Nintendo. Ele dizia, pai, eu queria tanto um videogame, todos meus amigos têm. Eu falei, filho, nós vamos orar para Jesus te dar, porque papai não está podendo não. A gente não tem condições nesse momento. Era uma época de muito sacrifício. A gente plantando, né, igrejas, se doando, sem recursos. E eu lembro que um dia ele ganhou o tal do Super Nintendo. Depois um dia ele falou, pai, será que é errado a gente pedir para Deus um PlayStation? Tipo, o senhor não vai rolar mesmo. Eu falei, por que seria errado, filho? Ele falou, Deus já deu um Super Nintendo, mas assim, todos meus amigos já têm PlayStation, só eu que estou no Super Nintendo. Eu falei, vamos orar, filho. Ele acabou ganhando de alguém um PlayStation. E depois foi a mesma coisa com o 2.
Então esse aí foi o 3. Eu lembro que ele falou, pai, agora eu não quero o pai do céu. Eu quero o pai da terra me dando um PlayStation. Porque o senhor nunca me deu nada. E agora as coisas estão melhorando. Eu falei, eu vou fazer um sacrifício, esse eu te dou. E eu consegui juntar aquilo. Eu lembro o dia que eu apareci com esse PlayStation em casa. Esse menino fez tanta festa. Eu não me lembro na vida, ele tem 24 anos hoje, eu não me lembro na vida ele ter feito tanta festa com um presente como esse. Ele corria, ele gritava, ele jogava no chão, ele estribuchava, ele segurava minhas bochechas e dizia, você é o melhor pai do mundo. Aí começava a correr, joga no chão, aí eu repetia o ciclo todo. Ele surtou. Eu fiquei tão feliz de ver a alegria do meu filho. Mas eu perdi meu filho por videogame depois daquilo. Eu passei 17 anos viajando em média 3 dias por semana, quinta, sexta, sábado. Quando eu chegava, a gente já tinha o ritual de recepção. Mas depois do videogame, quando eu passava pela porta, minha filha, a caçula estava lá esperando, meu filho não. Eu fazia festa, brincava com ela. Quando ela cansava, ia fazer algo, dizia, filho, cadê você? Já vai, pai, já vai, só vou passar de fase. Teve uma época da minha vida que eu não podia ouvir essa frase, Samuel, vou passar de fase. Eu estava num evento, um dia um pastor falou, cara, você ora por mim? Eu falei, eu oro pelo quê? Ele falou, não, eu sinto assim que ministerialmente eu estou passar de fase. Eu falei, você quer que eu ore? Arruma outra frase. Ele não entendeu nada. Eu falei, eu não oro, com esse negócio eu não oro. Teve um dia que eu quase joguei o videogame, eu morava num sobrado, pela janela do andar de cima, gente. Sério, faltou pouco. Eu cheguei a pegar nele, tinha muito fio para tirar, deu tempo de pensar. Olhei para a janela, eu estava assim, doido com aquilo. E Deus disse, você lembra daquilo? Eu falei, lembro, com sentimento ainda. E disse, vocês fazem isso comigo o tempo todo. Coisas que vocês quiseram tanto, pediram tanto, que quando eu dei, vocês surtaram que nem seu filho. Você é o melhor pai do mundo. Estão roubando vocês de mim. E aquilo me trouxe um santo temor. Eu queria terminar só dizendo para você uma última coisa. Em Lucas, no capítulo 10, nos versículos 38 a 42, a gente tem um texto que é muito conhecido, mas acho que pouco entendido. O texto diz, quando eles iam de viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Outras versões dizem distraída com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando a Bíblia fala de Marta preocupada com o serviço, nós precisamos entender a motivação. Hospitalidade não era algo só cultural para eles, era uma ordenança bíblica. Jesus não chegava sozinho, tinha uma tropa que andava com ele. Esse povo não tinha comida congelada, como eu e você temos no freezer e um micro-ondas para esquentar. Né? Receber uma quantidade de pessoas era trabalhoso. Ela tem uma mão de obra na cozinha, que é sua irmã, 50% que está fora. Porque a Bíblia diz que Maria está sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Eu imagino que ela deve ter passado por trás de Jesus algumas vezes. Vem me ajudar. A Bíblia não é clara sobre isso, mas eu imagino Maria. Tipo, não estou aqui, não é comigo. Porque ela queria ouvir o Senhor. Marta fica tão indignada que ela pede para Jesus interferir. O Senhor pode dizer para ela, tipo assim, já que ela não me ouve, quem sabe o Senhor. E ela só falou isso porque achou que Jesus ia ficar do lado dela. Jesus deu uma invertida na Marta. Falou, Marta, Marta, você está agitada, preocupada, distraída com tanta coisa. E diz assim, uma só coisa é necessária. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque eu vejo um pessoal gastando uma fortuna com alguns coaches para dizer para eles o que é importante. E não estou falando contra. Priorize sua vida, mesmo que custe investimento. O que eu não entendo é investir tanto para alguém te dizer o que é importante e não ouvir aquele que para rebaixá-lo a gente o chamaria do coach dos coaches, o que ele está dizendo de graça. Então, sem criticar o que faz ali, para mim não faz sentido pagar para ouvir alguém aqui quando Jesus está dando a dica assim de graça. E diz uma só coisa é necessária. Ele está dizendo, no final das contas, geração de meus pais nunca entendi por que dizer no frigir dos ovos. Se alguém entender por que falava isso, me explica, que eu estou curioso a vida inteira. No final das contas, uma só coisa é necessária. Qual? E diz Maria, escolheu a boa parte. Quando nós entendemos a razão da existência, buscá-lo, quando nós entendemos o que é preencher esse lugar, mesmo que essas outras coisas, inclusive agradar e tratar bem Jesus, sejam importantes, elas não podem concorrer com o que é mais importante.
E naquele dia eu entendi a frase que Deus falou. Até que nada mais importe. Quando eu e você chegamos ao lugar onde nada, absolutamente nada, tem a importância que ele tem, o valor que ele tem, as coisas mudam. Durante 10 anos, eu nunca mais fiz um jejum prolongado, com medo de cair naquele erro da performance. Até que 10 anos depois daquela experiência, Deus me disse, eu nunca falei para você que jejuar era errado. Eu só disse que sua motivação estava errada. Jejuar apenas para manter a performance e não por querer algo de mim, estava errado. Naquele ano 2008, quando eu entendi isso, eu fiz a coisa certa do jeito certo. E eu fiz um jejum de 40 dias. Eu lembro que estava no 6º dia quando fui pregar na igreja do seu pai. E aquilo mudou a minha vida para sempre. Foi a partir disso que a gente escreveu esse material. E eu comecei a pregar por todo canto uma mensagem que tem um propósito. Chamar sua atenção para não viver apenas na esfera da performance, mas entender que a Bíblia diz a intimidade do Senhor. É para aqueles que o temem, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. Você recebe essa palavra? Espírito Santo, se o Senhor não vivificar o que foi dito, terá sido só um discurso, no máximo motivacional. E nós precisamos de mais do que isso. Toca as nossas vidas. Ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar a entrar naquele lugar de compreensão, onde a Tua palavra tem aquela aplicação que o Teu Espírito Santo, só Ele pode fazer, personalizada. E eu oro que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Eu oro que o Senhor nos corrija, nos instrua, nos provoque, nos desperte a Te buscar de uma forma nova. E que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine no final desse culto, mas continue. Não apenas continue, cresça, progrida para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia.